Tá aí, mais uma aula de citologia para a sua prova de vestibular, para a sua prova do colégio, hoje com o tema membrana plasmática. Seja bem-vindo, mais uma aula com o professor Fábio Recanello. Pessoal, sem dúvidas, o aparecimento da membrana celular foi de grande importância para o processo evolutivo da célula. Por quê? Para formar a célula, antes precisamos de sua fronteira, delimitar essa célula. Quem que vai delimitar a célula? A membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é de fundamental importância, é um marco no processo evolutivo da célula, porque ela separa o meio 1, onde vai ocorrer reações químicas nesse meio, das reações químicas que vão ocorrer no meio 2. Então, perceba, a formação da membrana plasmática, como ela delimita a célula, ela permite que reações que ocorram em 2 não interfiram em reações que ocorram no interior da célula. Então, ela foi de grande importância para o processo evolutivo da célula. Sinônimos para a membrana celular: membrana citoplasmática, membrana plasmática ou ainda plasmalema, são sinônimos. Presentes em todos os tipos de célula, qualquer célula que seja tem membrana plasmática, até as mais simples. Visível somente, lembrando pessoal que vírus não é célula, logo vírus não tem membrana celular, vírus é acelular. Visível somente ao microscópio eletrônico, no óptico você não enxerga a constituição da membrana plasmática. Os componentes que vamos ver no próximo slide são os fosfolipídios, o colesterol, as proteínas periféricas, proteínas integrais e glicoproteínas e glicolipídios. Tá, pessoal? Se você dá um pause aí, anota toda essa informação, mas nós vamos rever agorinha. Eu vou apontar agora para vocês os constituintes que acabamos de estudar da membrana plasmática. Aqui uma camada de fosfolipídio, aqui a outra camada de fosfolipídio, formando a famosa bicamada de fosfolipídios. Dentro dessa matriz fosfolipídica vão ser inseridas proteínas. Essa proteína grandona aqui é um exemplo de proteína integral, também chamada de proteína intrínseca. Por quê? Porque ela está dentro da matriz fosfolipídica. Essa proteína também está dentro da matriz, portanto, ela é uma proteína também integral ou intrínseca. Essa que está fora da matriz fosfolipídica é chamada de proteína periférica ou extrínseca. Pessoal, lembrando que aqui é o lado intracelular e aqui o lado extracelular. O que temos no lado extracelular? Antes, falar um pouquinho do colesterol, vou inserir algumas moléculas de colesterol que faz a manutenção e dá maleabilidade também à membrana plasmática. Olha o colesterol chegando, chega colesterol, pronto, tá bom, né? É aqui o carboidrato, pessoal. O carboidrato também faz parte da composição da membrana plasmática. Esse carboidrato aqui, quando ele se liga à proteína, ele é chamado de glicoproteína. O que é glicoproteína? Nada mais é do que carboidrato, glico mais proteínas. Pode ter carboidrato também ligado aos lipídios, formando os glicolipídios. Esses dois juntos aqui, pessoal, formam o quê? O glicocálix. O glicocálix que é uma estrutura importantíssima para o reconhecimento celular. Vamos falar do glicocálix daqui a pouco. Então, essa é a bioquímica da membrana plasmática. Lipídios mais proteínas encaixadas, mais uma pequena quantidade de carboidratos. Só para ressaltar, essa proteína integral, pessoal, ela pode funcionar como transportadora, carreadora. Por isso que ela é importante na difusão facilitada, que é um tipo de transporte que veremos mais adiante. E essa proteína periférica, perceba que ela não está ligada diretamente à matriz fosfolipídica. Ela está ligada aqui por meio de forças eletrostáticas, é uma ligação muito frouxa. Por isso que ela é facilmente retirada da membrana plasmática. Lembrando, outra coisa, que aqui é o meio intracelular e onde tem o glicocálix é o meio extracelular, ok? Às vezes a pessoa confunde, por essa proteína ser periférica, acha que ela está do lado de fora, mas ela não está periférica porque ela está na periferia da membrana plasmática, mas na parte interior da célula. Aqui, pessoal, um exemplo de uma molécula só de fosfolipídio, o famoso cabeção, que estudamos na aula de bioquímica de lipídios, não é? O fosfolipídio, ele tem uma região hidrófila, uma região com afinidade com a água, que é a região polar, a cabeça aqui do palito. E a sua cauda é uma região hidrófoba, apolar.
Perceba, pessoal, que a região hidrófoba, ela, por ser apolar, ela fica no meio, no interior da matriz de fosfolipídios. Então, esse interior aqui, pessoal, é o interior que causa repúdio à água. Já a parte periférica, que é a região hidrófila, ela tem atração pela molécula de água. As proteínas que servem para identificação, né, que é no caso do glicocálix aqui, quando se junta aos carboidratos, serve para adesão celular, no caso do glicocálix também, carreadora, proteínas receptoras. Então, proteínas desempenham várias funções. Identificação, adesão, carreadora, transportadora e receptora são algumas funções dessas proteínas. O colesterol é importantíssimo, ele não é somente o vilão da história, ele fornece manutenção e também maleabilidade à membrana. Ele faz parte da estrutura da membrana plasmática, tá, pessoal? O seu excesso causa problema sim, né, nas artérias, mas a quantidade adequada ele é fundamental para a membrana plasmática. 2. Propriedades da membrana celular. A primeira e mais importante é a permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade? Permeável é deixar passar, né? Só que ela seleciona o que vai passar. A permeabilidade seletiva é a capacidade que a membrana possui de selecionar as substâncias que entram e que saem da célula. Como a membrana celular ela separa o meio intracelular do meio das substâncias do meio extracelular, essas substâncias não podem se misturar, senão vira bagunça, né? Por isso tem que ter aí uma estrutura para intermediar esse processo, para controlar o que entra e o que sai da célula. Essa é a função da membrana plasmática, permeabilidade seletiva. Outra propriedade é a baixa tensão superficial. Um conceito extremamente importante, pessoal, para biologia, química, física. Vou só dar um exemplo. A água tem alta tensão superficial, porque a água é uma molécula polar, devido às suas pontes de hidrogênio, ela tem o quê? Alta tensão superficial. Por isso que é possível, pessoal, alguns insetos aí caminhar sobre a água. Alguns insetos, alguns pequenos animais conseguem caminhar sobre a água. Porque existe a água, tem essa propriedade, alta tensão superficial. Vamos dizer que forma uma película sobre a água. Já os fosfolipídios, como ele tem uma extremidade polar e outra apolar, ele possui baixa tensão superficial, juntamente com a estrutura das proteínas. Então, por exemplo, se um inseto fosse caminhar sobre uma estrutura dessa, ele iria afundar. Iria afundar porque fosfolipídios têm baixa tensão superficial, juntamente com as proteínas ali encaixadas. Alta resistência elétrica. Pessoal, gordura, lipídio. É um isolante elétrico, né? Devido à presença dos fosfolípides, que são péssimos condutores de eletricidade. Alta resistência mecânica, devido à sua grande plasticidade. Vamos dizer que se você cutuca a membrana plasmática, ela vai se deformar. Como ela vai se deformar, ela não vai sentir tanta essa agressão. Por isso que ela tem alta resistência mecânica. Cutucou ela vai responder a isso como uma deformação, uma plasticidade. Tá? Regeneração. Até certos limites, a membrana consegue se reconstituir. Elasticidade. As moléculas de fosfolipídios e colesterol presentes na membrana tornam a estrutura maleável. Então, você verifica a elasticidade quando uma célula branca, um leucócito, fagocita uma bactéria, por exemplo, forma lá os pseudópodos, não é? E a formação desses pseudópodos evidencia a elasticidade da membrana plasmática. Para finalizarmos essa aula, vamos falar dos reforços externos da membrana plasmática. Primeiro a parede celular e depois o glicocálix ou glicocálice. A parede celular ela restringe o tamanho do protoplasto. O que é o protoplasto? O protoplasto é a parte interna da célula, ou seja, tudo que não é membrana celular é protoplasto, ou seja, protoplasto é o núcleo mais o citoplasma. Tá? Núcleo mais citoplasma forma o protoplasto. Então, ele restringe o tamanho do protoplasto, ou seja, ele delimita o tamanho, na verdade, da célula, né? E impede a ruptura da membrana plasmática quando entra água na célula. Já fizemos vamos fazer esse teste, na verdade, na próxima aula sobre os transportes, e veremos que a célula vegetal, quando você coloca ela no meio, numa água destilada, por exemplo, ela dá uma inchada, tá? Ela fica túrgida, mas não ocorre a lise celular, não ocorre a ruptura celular, porque a parede celular ela dá conta do recado. Ela é um reforço externo. Então, ela impede o estouro celular.
Logo, a parede celular não tem nada a ver com a permeabilidade seletiva. Quem controla o que entra e o que sai da célula é a membrana plasmática, tá? Não a parede celular. A parede celular é apenas um reforço. Então temos aqui células vegetais vizinhas, vamos entender um pouquinho da estrutura da parede celular. O primeiro reforço da célula vegetal é a parede celular primária. Primeiro reforço, parede celular primária. Depois, o segundo reforço, a parede celular secundária. Depois que vem a membrana plasmática, mais fininha aqui, tá? E pessoal, não é porque tem a parede celular que não existe o intercâmbio de substâncias entre essas células vizinhas. Tá vendo essas pontes sendo formadas aqui? Essas pontes são os plasmodesmos. Plasmodesmos são o quê? As pontes que se formam, tá? Para a comunicação de uma célula vegetal com a outra célula. Então ocorre um intenso intercâmbio de substâncias aqui. E essa aqui é a lamela média, formada pelo complexo de Golgi, né? A gente vai estudar nas aulas de divisão celular que o complexo de Golgi ele forma a lamela média. A lamela média, quando uma célula vegetal ela se divide, forma uma lamela média que separa uma célula da outra, né? Então, a lamela média é o que separa uma célula da outra, tá? Bem tranquilo aí? Agora, veja só. Bactérias têm parede celular, vegetal tem parede celular, fungos e protozoários são todos o quê? Organismos que têm parede celular. As bactérias, ela tem a parede celular formada por peptidoglicanos. Os vegetais, nós vamos estudar com mais detalhes esses peptidoglicanos, tá? Quando estudarmos o reino Monera. E vamos falar do gram positiva, gram negativa. Aguenta aí. O vegetal tem a celulose. A celulose vale a pena falar um pouquinho. Já falamos na aula de carboidrato sobre a celulose, não é? A celulose ela é um polissacarídeo, uma molécula grande, é um carboidrato. E é bom lembrar, pessoal, que essa celulose ela não é digerida pelo nosso corpo. Tá? Não temos a enzima para digerir a celulose. Eu, por exemplo, que sou um cara do pasto, né, eu já vi, por exemplo, uma cabra comer um jornal, né, porque comendo celulose, no caso, né, papel. Por quê? Alguns animais ruminantes, por exemplo, eles possuem enzimas, né? Na verdade, não é eles que possuem, né, mas organismos no seu trato digestório digerem a celulose. Nós não conseguimos digerir. Os fungos têm parede celular também, formado por quitina, mesma estrutura que forma a parede, o exoesqueleto dos insetos. Então é muito comum você analisar o esqueletinho aí do inseto e ver aquela cigarrinha quando ela explode, não é? Quer dizer, sua avó fala que ela explode, né, de tanto cantar, e fica aquele esqueletinho marronzinho na árvore. Aquilo ali é a quitina, tá? Essa substância que forma a parede celular dos fungos. Os protozoários possuem a sílica. Durante o estudo dos reinos, nós vamos rever isso aqui com mais detalhes. E o glicocálix, ou glicocálice. Já estudamos a bioquímica do glicocálix, que é constituído por glicoproteínas e glicolipídios, quando carboidratos ligados a lipídios. Agora veremos as suas funções. Adesão celular. Em que células que você verifica adesão celular? Pessoal, que tecido? Tecido epitelial. As células são justapostas, uma muito pertinho da outra. Por quê? Por causa das especializações da membrana plasmática, né? Como os desmossomos, interdigitações, que vamos ver. E também por causa do glicocálix. Tá? Ele faz também adesão celular. Proteção da membrana, já que é um revestimento, um reforço externo à membrana, ele faz a proteção da membrana. Retenção de nutrientes. O glicocálix, pessoal, não é bem daquele jeitinho que eu te mostrei. Se você analisar, por exemplo, o microscópio um linfócito T, você vai enxergar essa cabeleireira aqui, né? Parece a cabeleireira do Carlinhos Brown. Isso aqui é o glicocálix, tá? Essa peruca em volta da célula aqui é o glicocálix. E imagina que isso aqui, como forma toda essa estrutura bem complexa, como você pode ver, retém sim nutrientes para a célula. Outra função é o reconhecimento celular. Pessoal, vamos falar de transplante, por exemplo, de órgãos. Transplante de medula, por exemplo, medula óssea. Nem todo transplante é feito com sucesso. Às vezes ocorre a rejeição. O que é rejeição? A rejeição nada mais é do que esse glicocálix, aqui, a peruquinha da célula, ela reconhece o que é estranho, o que não é do nosso corpo, o que não pertence ao nosso organismo. Então, ele ataca. Aí ocorre o quê? A rejeição. Se ele faz o reconhecimento celular, poderemos sugerir duas hipóteses. Ou a identificação, né?
foi identificado como do organismo, ou pode ocorrer a rejeição. Então, existem essas duas possibilidades. Outro exemplo é o tipo sanguíneo. O sistema ABO e também o sistema RH, que está presente aí nas hemácias, são antígenos presentes na hemácia. E quem faz a identificação se o indivíduo é do tipo A, do tipo O, do tipo B, AB, ou RH positivo, negativo, é quem? O glicocálix, tá? O glicocálix nada mais é do que os antígenos da membrana plasmática. Membrana das hemácias. Então é isso aí, pessoal. Espero você na segunda aula sobre membrana plasmática. Vamos falar dos transportes, vamos falar da osmose, da difusão e do transporte ativo. A gente se vê. Forte abraço.